Um investidor de Wall Street com 41 anos de experiência passou mais de 5 anos sendo massacrado pelo mercado. Sabe qual era o problema? Ele estava tentando vencer o sistema de dentro do sistema, segundo as regras do sistema. Até que ele descobriu que isso era completamente impossível e que a única forma dele ganhar o jogo era saindo do jogo completamente. Esse investidor se chama Lawrence Lepard e a história dele é um espelho do que está acontecendo com milhões de outras pessoas nos Estados Unidos e mundo afora nesse exato momento. Ele passou décadas no mundo financeiro, era sócio em fundos de venture capital, entendia o jogo por dentro, só que quando ele viu o que o Fed estava fazendo em 2008, imprimindo trilhões e trilhões de dólares para salvar os bancos enquanto as famílias perdiam suas casas, ele percebeu que ele estava jogando num cassino manipulado. E olha, a história da família dele é ainda mais perturbadora. 3 gerações da família Lepard foram massacradas pelas políticas monetárias centralizadas. O avô dele quase perdeu tudo na Grande Depressão de 1929. O pai foi à falência quando o Fed levou os juros para 20% na década de 80. E o próprio Larry Lepard perdeu milhões quando o governo mudou as regras do jogo no meio do jogo em 2008. Mas o conflito central que você precisa entender é o seguinte: enquanto existem milhões de pessoas sendo sistematicamente empobrecidas pelo sistema, como você, como eu, como Larry Lepard, existe uma classe de pessoas que a gente chama de cantilionários que ficam bilionários exatamente porque o sistema funciona dessa forma. Eles têm acesso ao dinheiro criado do nada enquanto você paga a conta através da inflação. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: se mesmo alguém dentro do sistema como Larry Lepard, com décadas de experiência, levou tanto tempo para descobrir a saída, como é que uma pessoa comum, o afegão médio, vai ter condições de se proteger? E o mais importante, será que ainda dá tempo de se proteger? Lawrence Lepard, ou Larry Lepard para os íntimos, descobriu algo que mudou completamente o jogo para ele. E no final desse vídeo você vai entender o que foi, e não apenas o que ele descobriu, mas porque isso pode ser a sua única chance real de escapar desse sistema antes que seja tarde demais. Então, de onde vem esse conhecimento que eu vou compartilhar aqui com você hoje? Larry Lepard escreveu um livro chamado The Big Print, A Grande Impressão, onde ele documenta 41 anos de experiência direta dele no mercado financeiro, desde os anos 80 em Wall Street até virar sócio de fundos de venture capital que investiram nas primeiras empresas da internet. É a história de alguém que viveu por dentro as maiores bolhas e crashes dos últimos 4 décadas. Eu vou deixar o link para o livro The Big Print aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu recomendo fortemente para aqueles que leem e entendem inglês que leiam esse livro, porque ele mostra a inevitabilidade da transição da era atual, da era Fiat, para uma nova era baseada em dinheiro escasso e como isso vai acontecer. E aqui eu explico por que o conteúdo de The Big Print é tão diferente do que você normalmente escuta por aí. Bom, a verdade é que a enorme maioria das pessoas, incluindo economistas, jornalistas financeiros e até mesmo investidores, não faz a menor ideia de como o sistema monetário realmente funciona. Eles repetem os mesmos jargões e as manchetes que eles aprenderam nas faculdades de economia keynesianas, sem questionar se de fato essas teorias realmente funcionam na prática. Larry Lepard chegou a uma conclusão perturbadora: o Federal Reserve não é incompetente, ele não está tentando consertar a economia. O Fed está funcionando exatamente como ele foi projetado para funcionar desde a sua incepção lá na década de 1910. É um cartel bancário que socializa as perdas em apostas feitas pelos bancos e privatiza os lucros, enquanto a inflação, como um imposto invisível, corrói todo o poder de compra da classe trabalhadora. Só que existe uma escola de pensamento econômico, a escola austríaca, a gente já falou bastante aqui no canal, que previu todas as grandes crises financeiras e monetárias dos últimos 100 anos. O problema é que essa escola é sistematicamente ignorada pelos currículos acadêmicos porque as suas conclusões tirariam completamente o poder das mãos dos bancos centrais. Nesse vídeo eu vou mostrar para você os 3 pilares que provam matematicamente que o Bitcoin não é apenas uma alternativa ao dinheiro atual, mas sim uma inevitabilidade. E quando você entender esses 3 pilares, você vai perceber por que existem investidores como Larry Lepard, Michael Saylor e tantos outros dando all-in e apostando tudo que tem, bilhões e bilhões de dólares no Bitcoin. E olha, o que eu vou te mostrar aqui não é teoria. Larry Lepard fala em detalhes sobre a história de Saylor, fundador da Strategy, que fez algo que nenhum outro executivo havia feito antes. Ele converteu o balanço inteiro da empresa para Bitcoin em 2020 e continua comprando sistematicamente. O resultado disso foi que a capitalização de mercado da Strategy saltou de 1,8 bilhões de dólares para mais de 100 bilhões em pouquíssimos anos, em 5 anos. Mas aqui está um dado que é ainda mais impressionante. Lepard mostra que desde que começaram a medir adequadamente, o Bitcoin teve um Sharpe Ratio
um índice de Sharpe de 2,3. Isso significa que, mesmo com toda a volatilidade do Bitcoin, o retorno ajustado ao risco superou praticamente todas as outras classes de ativos, todos os outros ativos da história da humanidade. Para você ter uma noção, qualquer índice de Sharpe acima de 1 já é considerado excelente pelos financistas mundo afora. E talvez o dado mais poderoso de todos que ele mostra no livro é algo que eu sempre falo aqui no canal. Historicamente, qualquer pessoa que comprou Bitcoin e segurou por mais de 4 anos teve retornos positivos, mesmo quando comprou nos topos dos ciclos. Isso não acontece por acaso com um ativo volátil. Isso é matemática funcionando na prática. Então, agora que você sabe que isso é validado por dados concretos, vamos aos 3 pilares que tornam o Bitcoin matematicamente inevitável. Pilar número 1, ele explica como o ciclo mortal da dívida americana já começou. Lawrence documenta algo que pouquíssimos analistas têm coragem de falar abertamente, que os Estados Unidos já entraram no que a gente chama de ciclo mortal da dívida, ou espiral da morte da dívida. É quando uma economia precisa contrair mais e mais dívida nova apenas para pagar os juros da dívida antiga. Os números atuais da dívida federal norte-americana são de 37,5 trilhões e cresce 1 trilhão mais ou menos a cada 100 dias. O pagamento de juros anual já está em mais de 1 trilhão. Mais que o orçamento de defesa nacional dos Estados Unidos. E o problema é que com a dívida em 124% do PIB, os Estados Unidos estão perigosamente próximos do threshold do nível de 130%, que pesquisadores de economia monetária já identificaram como um ponto de não retorno. Todos os países que cruzaram essa marca durante toda a história, 100% deles enfrentaram crise, calote ou reset monetário em no máximo 5 anos. Zero exceções. E diferente dos keynesianos e defensores do MMT, a teoria monetária moderna, que acham que dessa vez é diferente, Lawrence mostra no The Big Print que com matemática não se negocia. A armadilha é perfeita. Os juros altos quebram o governo via pagamento de juros. Juros baixos quebram a moeda via inflação desenfreada. Não existe uma terceira opção. Então, ou a gente vai ver um reset monetário com um calote da dívida americana, ou a gente vai ver impressão desenfreada que vai fazer a inflação sair de controle. Como um calote seria politicamente suicídio para quem está no poder, a gente acredita que é inevitável que exista impressão desenfreada e o dólar se desvalorize mais e mais e mais até perder a confiança. Vamos para o segundo pilar. Toda moeda fiduciária na história da humanidade falhou, não existem exceções para essa regra. Lawrence documenta que a expectativa de vida média de uma moeda fiduciária é de mais ou menos 27 anos. O dólar fiduciário completou 54 anos em 2025. A gente está no final dos acréscimos da prorrogação. Mas isso não é só estatística. Lawrence mostra também no livro que isso é um padrão. França em 1789, Alemanha de Weimar, da República de Weimar em 1923, Hungria em 1946 e mais recentemente Zimbábue, Venezuela, Turquia, etc. O roteiro é sempre o mesmo, é idêntico. Impressão descontrolada, perda de confiança, colapso total. E aqui está um insight que poucos entenderam. Lawrence mostra no The Big Print que em todos esses casos, quando esses países sofrem esse reset monetário e retornam para um dinheiro sólido, a recuperação costuma ser bem rápida. A Alemanha após Weimar se recuperou em meses depois que criou uma nova moeda lastreada em ativos reais. Sabe qual é a diferença dessa vez? É que pela primeira vez na história a gente não precisa depender de políticos para voltar para o dinheiro sólido. Já existe uma alternativa fora do controle estatal operando 24 horas por dia, 365 dias por ano, há 17 anos, sem falhas. No pilar número 3, Lawrence Lepard detalha como o Bitcoin é dinheiro matematicamente perfeito. O terceiro pilar é o mais brutal para os céticos. No livro, ele mostra que o Bitcoin não é apenas uma opção de várias, ele é objetivamente superior a qualquer outra forma de dinheiro que já existiu na face da Terra. Quando a gente fala de relação estoque-fluxo, ou seja, quanto de novo dinheiro está sendo criado em relação à base total, toda a oferta de dinheiro que existe na economia, quando você compara o Bitcoin com outras classes de ativos, outros tipos de dinheiro, é inegável. O ouro tem um stock to flow de 59, do Bitcoin 125, e esse número vem aumentando a cada halving, a cada 4 anos. Mas isso é só o começo, porque o Bitcoin resolve problemas milenários do dinheiro que ninguém antes tinha conseguido resolver. O Bitcoin, diferente do ouro, é impossível de confiscar. Em 1933, com a ordem executiva 6102, Franklin Delano Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos, simplesmente proibiu os cidadãos de terem ouro físico. Além disso, é impossível de falsificar, impossível de censurar e impossível de inflacionar. Em outras palavras, Bitcoin é ouro digital e dinheiro perfeito. Lawrence cita o modelo chamado Power Law com 97% de correlação histórica, projetando que o Bitcoin vai bater $1 milhão em no máximo 10 anos. Mas aqui está o que torna isso mais do que uma simples projeção. Dos 900 trilhões em ativos globais, da riqueza global, Bitcoin por enquanto representa apenas 2,5 trilhões, ou mais ou menos 0,2%. Uma migração de
vende só 5% da riqueza global para o Bitcoin, explodiria o preço exponencialmente. E eu acredito que isso pode acontecer a qualquer momento. E diferente de outros ativos, o Bitcoin tem efeito de rede, ou seja, cada novo detentor aumenta a utilidade e a escassez simultaneamente à medida que entra no Bitcoin. O que a gente está assistindo não é especulação, é a maior transferência de valor da história humana acontecendo em tempo real. E a pergunta não é se vai acontecer, mas sim quando vai acelerar para um ponto de não retorno e se você vai estar posicionado para participar ou se você vai assistir de fora. Mas aqui está um insight que vai mudar completamente como você vê essa situação. Lawrence Lepard detalha no livro que o governo americano já está secretamente se preparando para esse colapso. Qual que é a evidência disso? Ele mostra que os Estados Unidos ainda possuem 8.133 toneladas de ouro em suas reservas, mais do que qualquer outro país do mundo. Agora, se o ouro é realmente uma relíquia bárbara, um dinheiro ultrapassado como pregam os keynesianos, por que diabo o governo americano não vendeu nem uma onça, nem um quilo das suas barras de ouro desde os anos 70? A resposta é chocante. Se os Estados Unidos fizessem um reset monetário lastreando o dólar ao ouro hoje, o preço do ouro teria que ir dos patamares atuais para 79.699 dólares por onça Troy, apenas para cobrir a base monetária atual. Só que aqui está a virada de chave que poucas pessoas percebem. O Bitcoin não precisa de autorização governamental para esse reset. Enquanto o ouro está centralizado em cofres que podem ser confiscados a qualquer momento pelo seu governo, como fez Roosevelt em 33 nos Estados Unidos, Bitcoin opera numa rede descentralizada que nenhum governo pode confiscar e ninguém pode desligar. Quando o Lawrence fala que Bitcoin é inevitável, ele não está apenas falando da matemática da dívida ou dos padrões históricos. Ele está falando que pela primeira vez na história, o próprio cidadão, o próprio povo pode executar um reset monetário sem pedir permissão para ninguém, para nenhum político. Isso, meu amigo, é o que realmente está assustando o establishment financeiro e os donos dos cartéis bancários. Se você chegou até aqui, você acabou de conectar os pontos entre a matemática implacável da dívida americana, os padrões históricos de colapso monetário e as propriedades monetárias superiores do Bitcoin. Essa não é a informação que você encontra na mídia tradicional ou fora dos círculos de Bitcoiners, mas é uma realidade crua que geralmente ninguém aprende nas faculdades de economia, com salvas raríssimas exceções. Eu, por exemplo, só fui aprender sobre escola austríaca e a verdade sobre o dinheiro depois de muitos anos de formado em economia. E agora você tem as ferramentas para enxergar o que realmente está acontecendo nos bastidores do sistema financeiro global nesse exato momento. Se essa análise mudou sua perspectiva sobre o Bitcoin, então eu sugiro que você pegue uma cópia do The Big Print para ler, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdo como esse. E compartilhe esse conteúdo também com alguém que você se importa, porque quando o sistema Fiat começar a ruir de forma acelerada, as pessoas próximas a você vão precisar ter tido acesso a essa informação. E me conta aqui nos comentários qual dos 3 pilares mais te impactou: o ciclo mortal da dívida americana, o padrão histórico do colapso das moedas fiduciárias ou as propriedades matemáticas superiores do Bitcoin. E se você quer parar de ser roubado todos os dias por esse sistema perverso e finalmente se tornar soberano monetariamente, clica no link aqui na descrição desse vídeo para ter acesso ao Bitcoin Exit Plan, que é o meu curso completo onde eu ensino exatamente tudo que você precisa saber para dar opt-out definitivo desse sistema Fiat e proteger a sua riqueza de uma confiscação silenciosa via inflação. Agora, se o livro do Larry Lepard te mostrou o cenário macro que torna o Bitcoin inevitável, você também precisa conhecer aquele que, na minha opinião, é o melhor livro sobre Bitcoin que já foi escrito. O nome dele é Gradually Then Suddenly, do Parker Lewis. Enquanto o Lepard te mostra por que o Bitcoin é inevitável do ponto de vista econômico, o Parker Lewis vai te explicar exatamente como que isso vai acontecer do ponto de vista das propriedades monetárias fundamentais do melhor dinheiro do mundo. No próximo vídeo eu vou dissecar as ideias mais poderosas do Gradually Then Suddenly, incluindo por que o Bitcoin é antifrágil e prospera no caos, como as sociedades inevitavelmente convergem naturalmente para uma forma única de dinheiro superior. Clica aqui no card que está na tela agora para assistir.